E aí, meus amigos do canal JS, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Estema, eu tô chegando nessa manhã pra deixar você extremamente bem informado, então já chega deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu vou responder algumas perguntas de alguns inscritos aqui, peguei aí, né, alguns comentários aqui do nosso canal, pra gente responder. Eu separei 7 perguntas de alguns inscritos pra gente estar respondendo aqui sobre o que é fazer a cobertura, curiosidades da galera aqui do nosso canal, tanto aqui como também lá na Gol TV. Então, se você quer que a sua pergunta vire aqui no tema do nosso vídeo, por gentileza, comenta aí que você vai ajudar pra caramba a gente. Olha só, primeira pergunta. Jonas, qual foi o momento mais marcante que você viveu cobrindo um time de futebol? Cara, o momento mais marcante pra mim, cobrindo um time de futebol, cobrindo um jogo de futebol, vamos dizer, foi Brasil e Espanha, Copa das Confederações, daquela Copa do Mundo que ia ter aqui no Brasil, aquele jogo no Maracanã, aquela seleção, né, da Espanha jogando o fino da bola, e o Brasil ganhou ali no Maracanã. Foi bem legal, foi bem marcante, foi o único jogo da seleção brasileira que eu tive a oportunidade aí de cobrir em loco, tá? Outra pergunta aqui, teve alguma entrevista com o jogador ou treinador, né, que você nunca esqueceu? Conta essa história. Cara, teve uma entrevista que eu fiz com o treinador do Santa Cruz, o Marcelo Cabo, né? O Marcelo Cabo estava treinando a equipe do CSA, lá em Maceió. Eu fiz uma pergunta depois de uma derrota, ele não gostou dessa pergunta, ele é muito educado, tá? Tá treinando agora o Santa Cruz, mas ele é muito educado, mas era um momento de cabeça quente, ele tinha acabado de perder lá no Mané Garrincha, né? O estádio. Não, minto, no Rei Pelé, né? O estádio Rei Pelé. Mané Garrincha em Brasília, Rei Pelé em Maceió. E aí eu fiz uma pergunta, ele não gostou dessa pergunta e rebateu e partiu para outra, sendo que ele rebateu e eu me senti no direito de fazer a tréplica, né? Porque ele me deixou em xeque dizendo que você não entende, você não viu o jogo, e eu quis dizer, não, eu vi o jogo sim, pô. Eu vi o jogo, tanto que eu vi o jogo que eu tô te fazendo a pergunta. Você responde se você quiser responder, se você não quiser responder, é direito seu. É meu direito perguntar o que eu quero e é seu direito você responder o que você quer ou nem responder. Né? E teve aquele pequeno bate-boca, a assessoria lá do CSA tentou intervir, isso aí ficou meio que marcante para mim. Teve outra oportunidade que eu tentei falar com ele, eu não consegui, e teve uma entrevista também com o Gabigol. Eu cobrindo o Flamengo aqui, eu sempre criticando o Gabriel no momento que ele estava meio que focado em ser rap do que ser jogador de futebol. E aí, logo após um jogo, né, o técnico era até o Vitor Pereira ainda, eu fui falar com ele, né, ele falou assim, ó, pra você eu não respondo, próximo. Ele não quis responder minha pergunta, e na mesma hora eu falei, é direito seu, né, é meu direito como jornalista eu fazer a pergunta, e direito seu não querer responder minha pergunta, e vida que segue, tá? Outra pergunta aqui, ó, qual foi a maior pressão que você já enfrentou trabalhando com notícias de clubes como Flamengo e Bahia? Maior pressão... Cara, eu dei uma notícia errada, né? A notícia estava 80% certa, a notícia, e 20% errada, né? Foi uma notícia / opinião que eu dei sobre o jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves. E aí, logo que eu vi que tinha que tinha uma parte da notícia que não estava certa, que a fonte que me passou uma parte que não estava batendo com o que a gente efetivamente imaginava, né? Eu fui na minha rede social, falei, gente, olha só, a notícia é essa, isso aqui que eu falei não procede, peço desculpa. E aí o ex-candidato, né, aliás, o candidato a presidente do Flamengo, Dunchin, que na época ele era vice-jurídico do clube, ele me ligou, falou que ia me processar e que emitiu uma nota oficial porque eu soltei uma mentira. Eu falei, cara, você pode processar porque ontem mesmo eu já soltei uma nota, um pronunciamento nas redes sociais informando que eu errei na notícia. E aí de manhã cedo eu acordei com meu telefone pipocando pra caramba, geral me ligando, porque o Flamengo tinha soltado uma nota oficial em meu nome, em repúdio à notícia que eu dei, em todas as redes, TikTok, em todas as redes que você imaginar, o Flamengo ele soltou. Então, tipo assim, o Flamengo, né, soltou uma nota oficial, me rebatendo. Então, assim, eu falei, caraca, deu merda. Mas não, foi relativamente tranquilo, eu soube lidar com isso com tranquilidade. A notícia era verídica sobre o Matheus Gonçalves, né, de que o jogador tinha assinado o contrato com um empresário muito famoso do ramo do futebol, e a partir daquele momento ele tinha sumido do elenco aí do Flamengo, e o único erro que tinha é que ele não tinha assinado um contrato, ele assinou um novo contrato renovando o seu contrato, né? Ele já era jogador
desse empresário, e ele só renovou o contrato, e o Flamengo ele se pegou nesse erro que eu fiz, né, que ele não assinou o contrato, ele renovou o contrato para poder fazer a nota oficial. Foi alguns dias de muita pressão. Eu entrei em contato com a empresa que na época eu trabalhava e falei, pô, cara, e aí, vocês vão me demitir? O cara, não, vai permanecer tudo do jeito que tá, né? Essa é a verdade. Algum atleta ou dirigente já ficou irritado com alguma pergunta ou matéria sua? Foi essa do Gabigol. Teve uma do Marcos Braz também. O Marcos Braz não gostou de uma pergunta que eu fiz e me retrucou, mas a do Gabigol acho que foi mais relevante. Pra mim foi mais relevante. Ele deve lembrar disso, né? Que ele não gostou de uma crítica que eu fiz com ele em um podcast e acabou que no momento ele lembrou da minha face, né? E falou que pra você, não, eu não quero responder. E a única coisa que fez com que ele não respondesse foi essas críticas que viralizou na época nas redes sociais, essa crítica que eu fiz ao Gabigol. Você já recebeu informação exclusiva que não podia soltar na hora? Como lida com isso? Cara, eu já recebi informações em jogos importantes de escalação. Ó, fulano vai jogar, fulano não vai. Direto eu recebi esse tipo de informação. Que fulano vai jogar, fulano não vai jogar, enfim. E eu nunca dei, né? Só se aquilo não fosse prejudicar o clube que eu tava cobrindo. Mas a sua obrigação era dar essa informação. Cara, o que ia fazer diferente pra mim eu divulgar uma escalação antes? O que seria relevante? É notícia a escalação? Eu acho que seria notícia se de repente tivesse uma mudança muito estratosférica. Incrível, o Bahia não vai hoje com Everton Ribeiro. Provavelmente o Everton Ribeiro tá fora e quem vai jogar vai ser o Michel Araújo, sabe? Isso pra mim é notícia. Agora simplesmente ir lá e divulgar por divulgar. O Vene Casagrande teve muita notoriedade em divulgar escalações, né? E aí o cara, eu vou dar um exemplo, o Rogério Ceni, Felipe Luiz, trabalha a semana inteira para surpreender o adversário e eu tenho uma informação privilegiada sobre o que foi treinado, qual time que ele utilizou, e eu vou dar essa escalação para prejudicar o trabalho do cara, eu não gosto que prejudique o meu trabalho. Então eu nunca dei esse tipo de informação, apesar de ter em vários momentos, né? E isso aí depende muito do caráter e do modus operandi do jornalista. Eu nunca fiz isso, eu nunca dei informação informação privilegiada sobre escalações antes do jogo acontecer, né? Porque eu acho que esse é o tipo de informação que para mim é irrelevante, tá? Qual a diferença mais marcante entre cobrir os times do Sul-Sudeste e cobrir os times do Nordeste? A diferença, cara, de cobrir os times do Sudeste e do Nordeste é que o Sudeste ele é colocado num pedestal, né? É colocado num pedestal que às vezes não merece estar, tá? E esse pedestal, essa visibilidade, ele é colocado quando o time tá bem e quando o time tá mal. Se fala dos times do Sudeste quando o time do Sudeste tá bem e se fala do time do Sudeste quando o time do Sudeste tá mal, né? Os times do Nordeste, eu percebi que eles precisam fazer uma força excomunal para ser tratado de forma respeitosa. E repito, eu não gosto de mimimi, não gosto de vitimismo, mas esse meu tempo todo que eu morei no Nordeste, eu percebi que para um time do Nordeste efetivamente passar em rede nacional, não na TV Aratu, não na TV Ponta Negra, não em TV filiada, mas passar a nível nacional, né, teria que ser uma coisa excomunal. Então, falar às vezes, enganjar com clubes do Sudeste é muito mais fácil, porque a mídia babaca, né, valoriza muito o futebol do Sudeste, mas isso está mudando, tá? O Fortaleza deu esse primeiro passo ao longo dos últimos anos e o Bahia veio estourando a bolha completamente, e tem o Santa Cruz agora também se transformando em SAF, vindo com tudo também. Então a tendência é que daqui a, vamos botar uns 3, 4, 5 anos, tenhamos muitos clubes do Nordeste brigando por títulos nacionais, tá? Só esse ano, para você ter uma ideia, nós tivemos no Campeonato Brasileiro de 20 clubes, 5 do Nordeste, tá? Infelizmente 2 estão prestes a cair, que é o Fortaleza e o Sport Recife, né? O Vitória tá brigando pela permanência, teve o Ceará e teve o próprio Bahia. Então para você ver que teve 5 clubes do Nordeste na competição de 2025. E a última pergunta: qual foi o perrengue mais engraçado ou inesperado que já aconteceu com você durante uma cobertura? Cara, foi num jogo do Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu. Eu tava atrás do gol, fazendo rádio, né? E o radialista, o narrador José Roberto Giulianelli, ele me chamou. Jonas, e eu ouvi trazer o lance e desfoquei do que estava acontecendo ali no gramado, né? E aí o Pedro, atacante do Flamengo, finalizou, irmão. E eu só vi, quando eu olhei assim, eu vi aquele vulto vindo na minha direção, né? Irmão, a bola pegou na minha cara de uma tal forma que foi óculos, que foi fone, que foi microfone, que foi tudo pro lado ali. O Pedro pulou, veio e falou comigo, aí me levantou e seguiu o jogo, enfim, que foi tiro de meta, mas eu acho que foi a coisa mais inusitada aí que aconteceu, uma bolada do atacante Pedro
na caroça ali, porque eu fiquei desatento. Jornalista, radialista que tá atrás do gol, não fique desatento atrás do gol, porque existe uma chance enorme de você tomar uma bolada, cara. Ó, lá ele, tomei uma bolada, lá ele. Tá bom, meus amigos? Depois eu trago mais perguntas e curiosidades. Deixe sua pergunta aí no chat, é importante. Quem sabe sua pergunta vai ser lida aqui também. Tá bom? Deixa o like aí, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Forte abraço pra você.